aqui é o palco, aqui é a casa do Flamengo. Hoje vai ser uma grande emoção aqui, cara. O pessoal que veio pra cá realmente é pra sentir essa emoção, que aqui é a casa do Flamengo. Maracanã é a nossa casa. Quem não pôde ir pro Peru, tá aqui no Maracanã, tá na sua casa. Mas a nossa energia hoje vai sair daqui do Maracanã. Jogaremos junto daqui do Maracanã de qualquer lugar do Brasil do mundo. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. Essa bola ela passa, olha o perigo, chance para o gol do River. Bola passou por todo mundo. Henrique prende a jogada, para que lado eu vou? Contra 4 marcadores, rolou para Rascaeta, bateu. Vence a Batalha de Lima, vence a Batalha de Lima, o mês 2019. Olá, para você ligado na programação da TV Unifev, começa agora o programa Meio de Campo e iniciamos com a festa da torcida do Flamengo, como deve ser bom ser flamenguista. Neste final de semana foi festa em cima de festa, Flamengo campeão da Libertadores de maneira emocionante no jogo contra o River Plate e para coroar ainda como se precisasse, campeão brasileiro mesmo sem sequer entrar em campo na rodada do final de semana. Flamengo incontestável nessa temporada de 2019. A gente vai falar sobre isso, sobre os outros jogos do Campeonato Brasileiro, passar como é que fica a tabela de classificação. Afinal de contas, já temos o campeão, faltando ainda 4 rodadas para o final da competição, mas o Brasileirão prossegue, porque tem muita coisa em jogo, tem vaga para a Libertadores do ano que vem, tem também a briga por uma posição para tentar encaixar na Copa Sul-Americana e lá embaixo o pessoal lutando contra o rebaixamento. Então o Campeonato Brasileiro terá emoção sim até a última rodada. Como palmeirense, dei aquela secada no Flamengo, não adiantou nada. O Flamengo muito bem e como eu já comentei no programa Meio de Campo de quinta-feira, algum tempinho atrás, o que o Flamengo está fazendo é simplesmente elevar o nível do futebol brasileiro, com a presença do técnico Jorge Jesus e de jogadores, alguns até que vieram do futebol europeu. Fica muito claro o recado para os adversários. Não dá para fazer montagem de elenco, o treinador fingir que está dando resultado, não. Ou monta uma equipe competitiva, ou o Flamengo vai nadar de braçada
nos próximos anos também. O Flamengo que agora vai em busca do título mundial no final do ano aí, então pode vir novidade para o torcedor flamenguista. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Como eu disse, o Flamengo não entrou em campo, mas o jogo antecipado fez muita diferença nessa rodada. Aquele empate em 4-4 contra o Vasco da Gama. Resultado, é um jogo bem movimentado, realizado há alguns dias e que foi valendo para essa 34ª rodada. Passar então os resultados. O Santos venceu o Cruzeiro por 4-1. Olha só, o Santos embalado, assumiu a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, empatou com o Palmeiras no número de pontos, mas tem a vantagem nos critérios de desempate. O Atlético Mineiro foi derrotado para o Atlético Paranaense por 1-0. Palmeiras perdeu para o Grêmio 2-1. A gente vai comentar mais sobre isso ainda no programa de hoje. Goiás fez 4-3 no Bahia. O Botafogo venceu o Corinthians por 1-0. Internacional e Fortaleza empataram em 2-2. Ceará e São Paulo empataram em 1-1. São Paulo venceu o jogo, o gol do Ceará foi no finalzinho. Avaí e Chapecoense. Chapecoense venceu o Avaí por 1-0. E nesta segunda-feira, uma partida encerra a rodada do Brasileirão, CSA e Fluminense. O Campeonato Brasileiro, que volta a ter jogos já nesse meio de semana, passar os confrontos rapidamente. Internacional joga contra o Goiás, Chapecoense pega o Botafogo, Bahia joga contra o Atlético Mineiro, Corinthians joga contra o Avaí, o Flamengo pega o Ceará em casa, vai ser uma grande festa no Maracanã com certeza. O Atlético Paranaense joga contra a equipe do Grêmio, já o Palmeiras, que agora vai tentar reaver a sua segunda posição, fora de casa enfrenta o Fluminense, também fora de casa o Santos joga contra o Fortaleza. Esses jogos, os jogos até o do Atlético Paranaense na quarta-feira. Na quinta, o Palmeiras enfrenta o Fluminense e o Santos, o Fortaleza. Também na quinta-feira, o Vasco da Gama joga contra o São Paulo fora de casa e o Cruzeiro contra o CSA. Essa que será a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, já na próxima quarta-feira. Jogos quarta e também na quinta-feira. Vamos à tabela do Campeonato Brasileiro, que já tem o seu campeão. O Flamengo alcançou os 81 pontos, é muita coisa de diferença. Santos e Palmeiras vêm na sequência com 68 pontos. Depois aparece o Grêmio, um pouco mais atrás na quarta colocação. Atlético Paranaense tem 55 pontos. O São Paulo é o sexto colocado com 54. Internacional vem na sequência com 51. E o Corinthians é o oitavo colocado com 50. O que acontece? Como o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil e o Flamengo campeão da Libertadores, duas vagas surgiram aí para as equipes que ficarem melhores colocadas no Campeonato Brasileiro. Então todos esses times que eu falei têm chances e buscam uma vaga na Libertadores ou na chamada pré-Libertadores. Na nona posição, o Goiás aparece também brigando, depois vem o Bahia em décimo com 44 pontos, Vasco, Fortaleza, Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará e Cruzeiro são os times fora da zona do rebaixamento. O Cruzeiro tem 36 pontos, um a mais que o Fluminense, que é o primeiro time na zona da degola com 35. CSA tem 29 pontos, depois Chapecoense 28, Avaí já rebaixado com apenas 18 pontos. Esse é o Campeonato Brasileiro, que ainda tem 4 rodadas a serem disputadas. Já temos o campeão, mas resta muita briga ainda para saber a questão da Libertadores, da Sul-Americana e quem vai jogar a Série B em 2020. Destaque da rodada, o Santos do técnico Sampaoli, que não tomou conhecimento e goleou o Cruzeiro por 4-1. Vamos dar uma olhada nos lances desse jogaço.
Tá aí os gols, grande atuação da equipe santista do técnico Jorge Sampaoli, e tá uma luta aí para ver se ele permanece ou não no Santos no ano que vem. O Santos que com pouco investimento, mas tem ótimo resultado, ótimo desempenho nesse campeonato brasileiro. O programa Meio de Campo vai por intervalo, daqui a pouquinho vamos falar sobre Corinthians, que ainda sonha com uma vaga na Libertadores, e o Palmeiras e as explicações do técnico Mano Menezes após a derrota contra o Grêmio. Meio de Campo volta já. Estamos de volta com o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. Só lembrando que na próxima quinta-feira tem o nosso programa especial, o nosso debate esportivo com a presença de convidados, com certeza com a presença de integrantes do elenco da Votuporanguense. O CAV, que na semana passada deu início à pré-temporada, encerrou a primeira semana de treinos. Inclusive, na última quinta, participaram do nosso programa Meio de Campo o trio de goleiros da Alvinegra, e a gente vai estar apresentando daqui até o início na Série A2, o jogo de abertura que será contra o Juventus no dia 22 de janeiro, vários personagens que compõem esse elenco da Votuporanguense. Então vale a pena ficar ligado na programação da TV Unifev, você que é torcedor do nosso CAV cada vez mais buscando o seu melhor condicionamento físico e também técnico para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. A gente volta a falar sobre o Campeonato Brasileiro agora, falar um recado para o torcedor do Palmeiras, que está numa dor de cabeça terrível. Afinal de contas, não ganhou nada em 2019 e tem muito torcedor dizendo que, além de tudo, foi humilhado. O Palmeiras foi humilhado de várias formas, no Paulistão, não conseguiu ganhar, nas eliminações da Libertadores e da Copa do Brasil, e também no Campeonato Brasileiro, quando em casa, jogando contra o Grêmio, poderia pelo menos barrar um pouquinho a festa do Flamengo para não comemorar num dia Libertadores e no outro Brasileiro, mas o Palmeiras foi lá e foi derrotado em pleno Allianz Parque para a equipe gremista, equipe de Renato Gaúcho, e o torcedor saiu chamando o time, diz que falta vergonha na equipe do Palmeiras, espera que tenha uma mudança de filosofia, senão o próximo ano, foi o que eu disse, o Flamengo está vindo em outro patamar, tem que jogar um futebol melhor o Palmeiras. Mano Menezes dá as explicações após a derrota para o Grêmio, vamos acompanhar. Que impacto tem uma derrota dessa diante do final de semana, Flamengo sendo campeão, a torcida do Palmeiras chateadíssima com tudo que está acontecendo, o Alexandre dando explicações aqui na chegada, até te bancando para o ano que vem, enfim. Que impacto tem isso no seu trabalho nessa transição para 2020? Perder é péssimo sempre, né? Minha primeira derrota como treinador no Allianz Parque, como adversário e como técnico do Palmeiras, né? Penso que nem jogamos para perder o jogo para o Grêmio, e nem o Grêmio nos jogou com qualidade para nos ganhar. Perdemos nos pecados, nas avaliações, né? Mas perdemos, né? E temos que assumir quando se perde. Eu sei que o torcedor estava realmente num dia difícil para a gente já imaginava um ambiente mais pesado, mas a equipe iniciou jogando bem, então o torcedor não atrapalhou, não foi por isso que deixamos de fazer a vitória, foi porque cometemos erros que não se pode cometer num jogo grande contra um adversário grande, tão letal como o Grêmio é, por exemplo. Mas não tem outra coisa que não seja a tristeza da derrota. E agora faz o que nessa reta final de campeonato? Qual que é o procedimento, Mano? Joga o campeonato como está jogando o campeonato inteiro. Vai jogar para vencer, vai trabalhar para vencer. É uma equipe e um grupo de caráter, mesmo, né, matematicamente, a partir de hoje, não tendo mais chance no campeonato, vamos jogar da mesma maneira como jogamos.
Mano, boa noite. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho até aqui? É claro que pegar um trabalho em andamento, ele não é 100% autoral da sua parte, porque já vinha com uma ideia de jogo do Felipão desde o ano passado, que foi vitoriosa no título brasileiro. Que avaliação que você faz neste momento que o título não é mais possível? De quais ideias você conseguiu imprimir? Qual é a cara que você conseguiu dar nesse curto espaço de tempo no time do Palmeiras? Bom, fazer avaliação em cima, no dia de uma derrota, né? Ou no dia de, matematicamente, o título não ser mais possível, eu não acho correto. A avaliação se faz no término da temporada, ou a avaliação se faz internamente. Porque ou não falo a verdade, ou não faço. Como não tenho o hábito de mentir, falar coisas que não são, certas coisas só vou falar internamente, que é o lugar de se falar e de fazer avaliação. Então, o respeito com os jogadores é esse, a minha maneira de trabalhar é essa, e assim que a gente vai se conduzir. Mano, boa noite. Queria que você falasse sobre a postura, assim, nos jogos mais recentes, assim, parece que o Palmeiras tem demonstrado uma apatia, assim, em alguns momentos do jogo, quando se esperava um pouco mais, digo, de postura mesmo. Você concorda com essa avaliação? Você entende que, talvez pela forma como está acabando o ano, isso também influencia um pouco? Não concordo quanto ao sentimento ou comportamento de apatia. Em nenhum momento a equipe foi apática hoje. Ela foi superior ao Grêmio nas questões de controle de jogo, nas propostas, até na ambição, ao meu ver. É bem provável que o Grêmio, sabendo da pressão que iríamos sofrer, estrategicamente pode ter esperado um pouco mais, mas sempre tomamos a iniciativa, erramos algumas questões até difíceis de aceitar, né? Na hora de colocar a bola para dentro no primeiro tempo, 2 vezes bem claras, o que daria uma condição de sair na frente. Sempre é bom você sair na frente, muito mais num dia como hoje, que já falamos sobre as questões todas. Não fizemos isso, saímos atrás, tivemos personalidade para ir buscar o gol de empate, então em nenhum momento para mim a equipe foi apática. Teve as dificuldades que se tem num jogo grande contra um adversário que é o Grêmio. E aproveitando, falando sobre 2020, o Alexandre Matos, antes do jogo, já anunciou a lista de alguns jogadores que vão ser promovidos da base e alguns que voltam de empréstimo. Queria que você falasse, na avaliação que você fez desses jogadores, o que você pode dizer desses novos jogadores que vão vir para uma certa reformulação aí para 2020 do elenco? Bom, desde que chegamos, quando conversamos sobre iniciar um trabalho, sempre esteve na pauta o aproveitamento de jogadores da formação do Palmeiras. Então não tem nenhuma novidade daquilo, a não ser os nomes que começaram a aparecer, alguns deles de forma bem natural, porque todos vocês estão falando e todos têm expectativas sobre eles. E outros são jogadores que temos que ver um pouco mais, fazer no mínimo uma avaliação técnica dentro do grupo, que é onde as coisas ficam mais claras, porque você compara com os jogadores que estão aí. E é isso que vamos fazer na primeira parte do ano, principalmente para termos uma ideia mais objetiva desses jogadores jovens, para ver exatamente aqueles que confirmam, aqueles que se sustentam nessas perspectivas que eles apresentam, que são muito positivas. Tudo bem, mano? Boa noite. Os números ajudam a gente a entender um pouco do jogo, mas eles não falam tudo, né? E depende do recorte que você quer fazer. Você ainda tem um bom aproveitamento no Palmeiras, 70%, mas eu queria que você analisasse um recorte que nós fizemos, que dos últimos 31 jogos que você fez contra times do top 10 do Campeonato Brasileiro, contando Palmeiras e Cruzeiro, você teve só 2 vitórias contra Ceará e São Paulo. Por que, na sua opinião, essa dificuldade tão grande contra times que estão na parte de cima da tabela? Foste bem objetivo na questão. Quando se faz um recorte, você extrai coisas importantes, né? Numa boa parte desses jogos, principalmente no Cruzeiro, a gente jogou com o time reserva, porque nós estávamos em 3 competições. Então nós fazíamos uma opção, não jogávamos com o time principal porque tínhamos outra competição paralela. E no futebol brasileiro, você não jogar com o time principal, nem sempre todo mundo tem um elenco como o Palmeiras tem, para poder fazer
com o time considerado reserva, o que foi feito no ano passado. Então, o Cruzeiro teve as dificuldades, então não dá para misturar coisas que não se misturam. Tá aí o ano praticamente perdido para o Palmeiras, prejuízo muito grande financeiramente, contratações equivocadas, né? Por exemplo, eu não sei até agora o que o Ramires veio fazer no Palmeiras, né? Praticamente não fez nada com a camisa do Verdão, até entrou na partida contra o Grêmio, mas não é o jogador que resolve, não é um jogador que está em alto nível. E a gente vê o Flamengo contratando jogadores renegados, né? Por exemplo, o Gabigol, e foi lá e ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro com sobras. Então, o torcedor do Palmeiras está bravo, e se a diretoria não fizer algo bem radical, enérgico, dar uma resposta à altura, não tem ânimo aí para a próxima temporada, não. Vai ser isso aí, muito investimento, mas em campo um time que não corresponde. Minha opinião, treinador, estilo diferente, para com esse negócio de retranca e traz alguém como o Sampaoli, alguém como Jorge Jesus, que tem um pensamento diferente sobre o futebol. Falar agora sobre o Corinthians, que ainda sonha com uma vaga na Libertadores da América, mesmo após a derrota para o Botafogo no final de semana. O Corinthians tem pela frente os próximos jogos que serão decisivos, e Coelho, ex-jogador do Corinthians, que hoje está comandando a equipe como treinador, ele também deu as explicações dele após a derrota no jogo contra o Botafogo e disse que o Corinthians vai sim lutar até o final por uma vaga na Libertadores da América. Vamos acompanhar. Coelho, boa noite. Bom, o seu time teve mais posse de bola no jogo, a gente viu que o Corinthians teve a posse de bola, buscou as alternativas. Para você, por que o time não conseguiu hoje converter? Foi mais por um poder defensivo do Botafogo, mais falta de criatividade? O que você acha? Boa noite. Então, jogamos para frente. Essa era a nossa situação, essa era a nossa ideia. Primeiro tempo se converte em gols todas as finalizações que fizemos, ou pelo menos parte delas, óbvio, parte delas. As coisas seriam um pouquinho mais fáceis para a gente. E a gente acaba sendo castigado, onde a gente sempre procurou o gol, em nenhum momento a gente procurou se defender. As coisas aqui vão mudando e aos poucos a gente precisa entender. E agora é trabalhar para pegar o Avaí. Coelho, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Eu percebi, principalmente no primeiro tempo, uma equipe envolvente, Corinthians com bom toque de bola, o que eu não via com o Carelli, talvez por conta da característica de cada profissional, você e o Carelli. É uma característica tua, de fato, já é um dedo seu do Coelho nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ou se isso já tem a ver com o trabalho que vai ser feito do ano que vem? Não tem trabalho, não tem nada a ver com o trabalho do ano que vem. A gente procura fazer a cada jogo, cada dia, cada semana, não tem nada a ver com o trabalho de ninguém que vai chegar no Corinthians. O que a gente procura fazer é fazer com que as coisas no último terço melhorem um pouco mais para nós. E a gente tem essa dificuldade um pouquinho, a gente a cada semana, a cada treino procura evoluir. E a gente vai fazendo isso, tendo dificuldade ou não, a gente vai tentando fazer, vai tentando finalizar, vai tentando incomodar o adversário, é assim que a gente procura fazer. Daqui para frente, né? Um campeonato que já está na reta final, se afunilando, o Flamengo já foi campeão brasileiro, o Flamengo campeão da Libertadores abre mais vagas, o Corinthians está efetivamente nessa briga. Com que tipo de meta você trabalha daqui até o final, tendo em vista os jogos que tem pela frente? A meta sempre foi falada aqui dentro, que é chegar na Libertadores. Não importa como, a gente vai ter que chegar de alguma maneira ou de outra, e a gente vai lutar para isso. O torcedor quer isso, os jogadores querem isso, a comissão quer isso, a diretoria quer isso, então, enfim, a gente vai dar o máximo para a gente conquistar essa vaga na Libertadores. Coelho, treinador do Corinthians, falando que Libertadores da América vai ter, e com certeza o Corinthians lutando até o último segundo por uma vaga, nem que seja ali na conhecida pré-Libertadores. É algo importante, já pensando a temporada do ano que vem. Então é isso, torcedor, foi o programa Meio de Campo, um balanço do final de semana esportivo com os resultados. Mostramos o Flamengo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, como estão os clubes paulistas, informações da Votuporanguense, e fica o convite. Quinta-feira, 8 horas da noite, programa Meio de Campo especial
nosso debate com a presença de comentaristas e também de convidados. Programa transmitido ao vivo pela rádio e TV Unifev simultaneamente e também pela internet por meio da nossa página no Facebook, Rádio e TV Unifev. Uma excelente noite a todos e mais uma vez parabéns a todos os torcedores flamenguistas de Votuporanga e região. Tchau, tchau.